Que a maravilhosa paz de Jesus Cristo, Senhor e Salvador da Igreja, esteja contigo, esteja no teu lar, esteja com a tua família. Com a graça de Deus, estamos dando início a mais um culto de honra, de glória, de louvor ao Eterno. E o fazemos com diligência, na certeza absoluta que Deus está presente, Deus está conosco. E Ele é o único digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória, de toda adoração. Te convido nesse início de culto a orar. Invoquemos o Senhor, oremos. Amado Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e muito por mais essa rica, maravilhosa oportunidade que nos concedes de irmanados em comunhão, prestar um culto a Ti. Receba esse culto no Teu trono de glória, Senhor, e que ao final dele possamos de fato nos sentir abençoados e justificados por Ti, na plena certeza e convicção de que a Ti prestamos um culto de adoração, de honra e de glória. Dá Tua bênção a todos que conosco participam deste culto, Senhor, e nós te agradecemos por tão rica oportunidade, em o nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Engrandecido seja sempre o nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Quero compartilhar contigo a leitura de alguns versículos do Salmo 25. Salmo de número 25, estarei lendo do versículo 1 até o versículo de número 5. Salmo de número 25, Salmo de Davi. Diz assim a Bíblia, maravilhosa e bendita palavra de Deus. A Ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em Ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em Ti. Aleluia. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os Teus caminhos, Senhor. Ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação. Por Ti estou esperando todo dia. Por Ti estou esperando todo dia. Que o eterno Deus muito nos abençoe pela leitura da sua rica, santa e maravilhosa palavra. Davi, o salmista, aqui nesse lindo, extraordinário salmo da palavra de Deus, nos diz que quem confia no Senhor, quem espera no Senhor, ou seja, quem crê no Senhor, nunca é confundido. O Senhor nos conhece. O Senhor conhece a tua vida, a minha, a cada um de nós que entregamos nossa vida a Ele, que o servimos de coração. Nós não somos confundidos porque esperamos o Senhor, cremos no Senhor, confiamos no Senhor. Davi pede aqui: guia-me, Senhor, na Tua verdade e ensina-me. E o Senhor nos ensina. Basta que creiamos nele, basta que queiramos aprender do Senhor, o nosso Deus, que Ele nos ensina. E Davi diz no final do versículo 5, por Ti estou esperando todo dia. Confie no Senhor, creia no Senhor, espera no Senhor. E Ele, com toda a absoluta certeza, inclinar-se-á para ouvir o teu clamor. Agradeço a tua participação conosco, agradeço muito a tua participação conosco em mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concede. E que nós possamos louvá-lo, cultuá-lo com alegria no coração,
na certeza de que Ele é o nosso Deus. Participe do culto com diligência, sirva ao Senhor com alegria. Que Deus continue grandemente abençoando a ti e toda a tua família. Assim seja. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Isso Ele é digno de louvor. Aleluia. Ensina-me a entregar meus caminhos em tuas fortes mãos e simplesmente nelas descansar. Ensina-me que teu amor, Senhor, nunca falhará. Insistirá em me fazer feliz. E se eu cair, não resistir, e até desanimado me prostrar, sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Ensina-me que tudo coopera para o meu bem. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a Ensina-me a entregar os meus caminhos em tuas fortes mãos e simplesmente nelas descansar. Ensina-me que teu amor, Senhor, nunca faltará. Insistirá em me fazer feliz. E se eu cair, não resistir, e até desanimado me prostrar, sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, teu Espírito
me faz ressuscitar. Sentir em teu braço forte, ouvirei tua voz de amor. Teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei em teu braço forte, ouvirei tua voz de amor. Teu Espírito me faz ressuscitar. Ensina-me que tudo coopera para o meu bem. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me, Senhor. A paz do Senhor, queridos irmãos, eu te convido a adorar juntamente conosco nesta noite mais uma vez o nome santo do Senhor. Pois quem é Deus acima do Senhor? E quem é rocha como nosso Deus? O esconde proteção, uma torre de refúgio Ele é, pra quem confia no Senhor. Pois quem é Deus acima do Senhor? E quem é rocha como nosso Deus? Ensina-me a lutar, me mostra onde devo sempre andar. Glória ao nome de Jesus. Ensina-me a lutar, me mostra onde devo sempre andar. Glória ao nome de Jesus. Esse próximo hino que nós louvaremos diz que assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus. Que você possa suspirar por esse Deus nesta noite, que você possa sentir a presença desse Deus nesta noite, aí onde você está, te tocar com seu doce Espírito Santo. Assim como a corça suspira pelas águas,
Espírito Santo de Deus tem uma palavra para a minha vida e para a sua vida. E que nesta noite você possa dizer aí na sua casa, onde você estiver ouvindo, você possa falar: fala comigo, Senhor, fala ao meu coração, eu preciso ouvir tua voz, eu preciso de uma resposta, eu preciso que o Senhor fale comigo, que com certeza o Senhor tem uma palavra para você nesta noite e vai falar ao seu coração. Eu saúdo os amados irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele que pode dar. Ele é o dono da paz. Nós vamos orar. Antes de começarmos, ouvimos os louvores, se preparando para a palavra e juntos nós vamos estudar um pouco mais a palavra do Senhor. Vamos orar. Santo e bondoso Deus, é na Tua presença que nós nos encontramos. Alegre, Senhor, porque sabendo que Tu estás conosco, sentimos a Tua presença em nossos corações, através do Espírito Santo que habita em nós. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Continua conosco, sem Ti nada somos, Senhor. Agora vamos estudar a Tua palavra, Senhor, que possamos pôr em prática aquilo que ouvimos, para que possamos um dia estarmos face a face contigo, Senhor. É o desejo nosso, é o que nós esperamos aqui, Senhor. Estamos esperançosos da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aguardando, Senhor. Esteja conosco, nos ajuda a caminhar contigo também, para que possamos, ó Deus, ter esta alegria de junto estarmos para sempre. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, nos meus lábios, Senhor, que eu possa desaparecer, que Teu Espírito Santo possa falar através de mim. E é no nome de Jesus que nós te pedimos, Pai, e muito mais te agradecemos. Amém. Nós vamos falar como andar com Deus. Eu gosto muito quando eu leio a palavra e vejo que Deus estava com o profeta, Deus estava com o servo dele. E é maravilhoso isso, sim, que ver que eles andavam com Deus e Deus com eles andava também. Então tem alguns textos que às vezes nem sempre a gente vai em busca deles, mas eu tenho anotado algum quando eu vejo na Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre isso. Lemos na Bíblia que muitos servos do Senhor andavam com ele e serviam de exemplo para nós. Em Gênesis capítulo 5, versículo 24, diz assim: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Pouco fala de Enoque lá no Velho Testamento, né? Em Gênesis, no começo, bem no comecinho. Era um que agradava a Deus. E diz que ele andava com Deus. E foi arrebatado. Não se falou mais de Enoque. E vemos também em Gênesis 6, 9, diz assim, sobre Noé. Estas são a geração de Noé. Noé era varão justo, reto em suas gerações. Noé andava com Deus. É maravilhoso. Eu acho maravilhoso demais. A gente fala, anda com uma pessoa que é boa, é bom. Mas para andar com Deus, logo no início, é maravilhoso. Mas diz aqui que ele era reto e justo. Deus olhou do céu e viu poucos. A gente vê na Bíblia que aqueles que agradavam, que andavam com Deus. Diz aqui também na Bíblia, em Êxodo 33, 14 e 15, Moisés roga a Deus a sua presença. E disse Deus a Moisés: Pois irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Irá a minha presença contigo. Ele falando com Moisés, para o fazer descansar. Coisa maravilhosa. Deus falou que ele ia. E Moisés respondeu, Moisés, mas se a tua presença não for conosco, não nos faça subir. Ele só queria a presença de Deus, através dos anjos, mas Deus estava presente com Moisés. Coisa maravilhosa, né? Se a sua presença não for comigo, conosco,
não me faça subir. Ele sozinho não queria, porque nós sozinhos, irmão, nada fazemos se não for com a presença do Senhor. Nós vamos aprender com ele, se Noé era reto e justo. Moisés também fazia a vontade do Senhor. Então Deus estava com ele. E os outros dois, né, Noé e Enoque, andavam com Deus. Deus estava com Elias também. 1 Reis, capítulo 18, 46, diz assim: e a mão do Senhor estava sobre Elias. Continua o versículo. Mas a mão do Senhor estava sobre Elias. É lindo demais esse capítulo. Se os irmãos quiserem ler, é 1 Reis 18, 46. E a mão do Senhor estava. Deus estava presente com Elias também. Nós sabemos, né? Quantas coisas Elias fez. Sofreu bastante, mas ele agradava a Deus. E Deus estava com a mão dele estendida para abençoar. Deus estava com Davi. 1 Samuel 18, 12 diz assim: e temeu Saul, prestem atenção, irmãos, e temeu Saul a Davi, porque o Senhor era com Davi, e se tinha retirado de Saul. Ele temeu, ele tinha medo, não porque medo de Davi, que a gente vê que Davi era pequeno, mas ele era tão fiel ao Senhor que Samuel temia, porque sabia que o Senhor era com Davi. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque diz lá, por quê? Porque Deus tinha retirado de Saul. Você vê que depois ele ficava nervoso e chamavam Davi para poder tocar para ele e ele ficar bem, porque a presença de Davi ali, porque Davi tinha a presença de Deus e Deus tinha se retirado de Saul porque ele não estava agradando a Deus. Precisamos tomar cuidado na nossa vida. Se falar, Senhor, fica comigo, ele é conosco, mas precisamos tomar muito cuidado para ele não se retirar de nós, porque aí, irmãos, é a perdição. E depois diz assim no versículo 14, diz assim: e Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Eu acho maravilhoso, irmão. Para mim, esse texto falou muito no meu coração. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Ainda em 1 Samuel 18, 28, diz assim: e viu Saul e notou, está bem marcado na Bíblia, 18, 28, notou que o Senhor era com Davi. Apesar de tudo, ele está afastado de Deus, porque Deus não habita onde o mal, as coisas do mal, a gente sabe disso, ele é santo. Então o nome dele nós devemos falar. Nós falamos o nome dele através de Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Nós não temos nem o direito de falar o nome do Senhor, de Deus. Mas ele dá esse direito de conversar com ele, ele está conosco, dialogarmos com ele nas nossas orações, ele fala conosco através da palavra, nós falamos com ele através da oração. E é maravilhoso, né? E viu Saul e notou, ele notou que o Senhor era com Davi. Então, irmãos, precisamos estar na presença dele, andar nos caminhos. Está vendo tudo isso que eu estou falando aí? Andava com Deus, e Deus com ele. Em 1 Samuel 8, 6 diz assim: e o Senhor guardava Davi por onde quer que ele ia. A presença de Deus estava com Davi. Meu irmão pode falar, Davi pecou, errou. Será que Deus já não estava presente? Está ali no Salmo que ele diz: torna a dar-me alegria da minha salvação. Cria em mim um coração puro, retira de mim o mal. Por que ele disse isso? Porque nós falhamos às vezes, irmão. É melhor não falhar, é melhor estar na presença de Deus, procurando, vigiar nossos passos, nossos pensamentos, para que nós possamos cair no erro. Mas Deus amava muito Davi e ele pediu perdão. Então, o importante é pedir perdão de coração mesmo, e ele sabe. É não fazer mais as coisas erradas, porque nós pagamos o preço daquilo que erramos. Então, nós sabemos a história de Davi, que Deus cobrou dele, mas Deus o amava, era segundo o coração de Deus, porque ele era humano. Mas vamos procurar não errar, agradar ao Senhor, para que ele continue andando conosco. Enquanto aqui estamos, precisamos da presença de Deus,
porque de lá nós vamos estar face a face com ele, se andarmos no caminho dele. Segundo Samuel 8,14 diz, e o Senhor ajudava Davi por onde quer que ele ia. Ele estava com Davi e ele ajudava Davi. Quantas guerras, quantas coisas passou Davi. E nós vemos lá no final da vida dele que ele morreu farto de dias. Se nós formos ler mesmo a história de Davi, que ele passou, ele com a família, sofreu. Mas diz que ele era farto de dias, morreu farto de dia na presença do Senhor. Será que alguém já notou em nós que Deus anda conosco? Será que ele já notou, alguém notou no irmão, na irmã, que Deus está conosco? E às vezes a gente está conversando, a pessoa fala, nossa, tá, é bom falar com fulano, é bom fazer. A gente vê, porque nós não falamos de nós mesmos. Porque nós temos dentro de nós, irmãos, quando aceitamos a Jesus, quem está me ouvindo e ainda não aceitou Jesus, aceita como único e suficiente Salvador e Senhor. Fala, Senhor, toma conta de mim. Depois que a gente fala isso, ele vem, o Espírito Santo habita dentro de nós. Porque Jesus subiu ao céu, ele nasceu, morreu, ressuscitou e foi para o céu. Nós vamos ver mais alguns versículos. Mas ele não nos deixou órfãos, ele deixou o Espírito Santo, que nos conduz. Isso é bom, isso não é. O Espírito Santo nos alerta. Erramos se queremos, se nós não vigiarmos, nós estivermos na presença do Senhor. Então, irmãos, procure pensar. Isso é muito importante. Se alguém já notou que você é diferente, não porque é mais bonito, porque é mais rico, porque tem mais bem, não, porque tem a presença de Deus. Isso é maravilhoso. Sobre José, vamos ler na Bíblia, em Gênesis 39, 1-6, que diz a palavra de Deus sobre o servo José. Eu falei que alguns dos servos do Senhor andavam com o Senhor com eles também. Aqui diz, e José foi levado ao Egito, e Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos israelitas que o tinha levado lá. E o Senhor estava com José. Maravilhoso. E o Senhor estava com José. E foi varão próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, repete, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos olhos e servia-o. E ele o pôs sobre sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoava a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Então, a presença de José ali na casa de Potifar, eles notavam também, não foi só Saul que notou, né? Mas ele notava a diferença. Colocou tudo nas mãos de José. E ele não falou de José, Deus estava com ele, mas ele passava tudo e nós sabemos o quanto ele passou, né? E 39, 21-23 diz assim, e o Senhor, porém, estava com José. Outra vez, coisa linda. E o Senhor, porém, estava com José. Estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. É a história de José. Continua, porque ele foi até preso. Mas o Senhor estava lá na prisão, o Senhor estava com ele. Por quê? Porque ele temia a Deus, ele era fiel a Deus. A gente vê a história de José, é maravilhosa, né? Em tudo que ele passou, lutou, porque a gente passa, mesmo a gente estando com Jesus, com Deus, nós passamos a nossa luta. Mas é importante ele estar conosco e nós com ele também. Sobre José. Ainda em Atos 7, 9, a gente vê que lá no Novo Testamento, o apóstolo Lucas, ele escreveu assim, narra sobre José. O patriarca, movido de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele
e o livrou de todas as tribulações e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Deus continuava ainda com José. Lindo esse texto. Mas Deus era com José. Então, irmãos, são exemplos, eu falei que são exemplos. Nós precisamos ser nossos passos, nossos caminhos. Será que Deus, se nós estivermos fazendo a coisa certa, Ele está conosco. Mas se não fizermos, irmão, não conta, porque Ele é santo. Ele não habita no meio do mal. E vemos no Novo Testamento que os discípulos tiveram um grande privilégio de andar pessoalmente com Jesus. Os discípulos andaram, Jesus escolheu os 12 e eles andavam com Jesus. Quantas coisas eles viram. João fala que se tivesse escrito tudo que o Senhor tinha feito, ele não tinha livro que caberia. E eles viram tudo, os milagres, a ressurreição, a pregação, a multiplicação dos pães, tudo eles estavam. Não sei se davam tanto valor, porque estavam pessoalmente com o próprio Deus, porque Jesus, ele estava aqui carne e osso, mas ele era Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, e na presença, eles presenciaram a ida do Senhor para o céu. Jesus estava sempre com os discípulos, né? Sempre. E os discípulos junto com ele. Então, diz assim que Jesus foi levado ao céu. E eles viram, né? De onde ele vai voltar para nos levar com ele. Disse Jesus: eu roguei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 16. Ele rogou ao Pai que mandasse o Consolador, o Espírito Santo. Por isso que eu falei que o Espírito Santo habita em nós. Se nós andarmos com ele, fazemos a vontade dele. Então, irmão, vamos pegar os exemplos desses homens, essas mulheres, que também tem algumas na Bíblia que fala sobre elas, que elas andavam com Deus. Deus resolvia os problemas na tribulação, nas lutas, ele estava presente. Pegamos alguns como exemplo, né? Então, lá em Atos 11, 21, diz: e era a mão do Senhor com os discípulos, e grande número creram e se converteram. Eles pregavam o Evangelho depois que Jesus subiu, e a mão do Senhor era com eles. Com eles, quando a gente vê depois Paulo, Pedro, que ele fala nas cartas lá, eles andaram, agora a gente lê a palavra de Deus, vamos nos alimentando, procurando melhorar cada dia, porque a volta de Jesus está tão próxima, que nós nem pensamos, mas temos que todo dia, será que é hoje? É ao abrir e fechar dos olhos, a Bíblia diz, é abrir e fechar dos olhos, ele vai voltar, e que nós possamos estar preparados. Não vai dar tempo de preparar, não. Temos que ser lá reto, justo, como alguns que a gente lê e sabe que era porque Deus andava com eles. Se queremos que Deus esteja conosco, devemos também andar com Ele, obedecendo a sua palavra e andar nos seus caminhos. É difícil, irmão, porque nós aceitamos o desejo do mundo, a gente não tem mais. A esperança nossa aqui nessa terra é a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa esperança. Daqui o que esperamos? Dias melhores não vai ter, não vamos nos enganar nós mesmos. Mas podemos, a esperança de estarmos com Deus face a face na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso precisamos estar preparados. Em 1 João 3, 23 e 24, vamos ler. 1 João 3, 23 e 24. E o seu mandamento, o que ele manda a gente fazer para ele estar conosco, e nós com ele. E o seu mandamento é esse, que criamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nós amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto
conhecemos que Ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Ele habita em nós pelo Espírito que nos tem dado. Então, é maravilhoso esse texto. Eu vou ler novamente. E o seu mandamento é este, que creiamos no Senhor Jesus, seu Filho, Jesus Cristo, e nós amemos uns aos outros. É mandamento de Deus e de Jesus, segundo o seu mandamento. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado, o Espírito Santo. Então, é fácil de saber, né? Se estamos com Deus, se nós estamos guardando os mandamentos, se nós estamos fazendo, obedecendo a sua palavra. Então, irmãos, vamos ficar atentos na palavra do Senhor, vigiando, para que nós possamos sempre estar agradando ao Senhor. Se queremos, Deus esteve com Daniel, com Sadraque, vamos lembrar um pouquinho, o Daniel com Sadraque, com Mesaque, Abednego e com Esther. Se a gente vê a história de Esther, Deus estava presente com ela, e muitos outros, mas Ele também está conosco também, Ele quer estar conosco também. Então vamos obedecer a palavra dEle, andar nos caminhos dEle, né? Como eu disse, para que nós possamos contar com a presença de Deus. É coisa linda, maravilhosa. Em 1 Crônica 16, 12, estamos já terminando, diz a palavra que o rei Asa serviu ao Senhor, mas no fim de sua vida, diz a Bíblia, que ele foi procurar, ele esteve doente, estava com doença no pé muito grave, e ele, em vez de procurar a Deus, primeiro, quando a gente vai, não é pecado a gente estar indo no médico, a gente tem que ir mesmo, tomar os remédios, mas ele primeiro foi consultar o médico, esqueceu de que tinha que pedir primeiro a orientação de Deus. Nós devemos fazer, se os irmãos não fazem, a gente tem o costume, até coisas que nós vamos comprar para casa que é necessário, o Senhor orienta. Às vezes eu falo, Senhor, desculpa, né? Porque a gente, em vez de... Tem coisas que a gente pode resolver, mas quando a gente entrega tudo, e ele até gosta, porque ele fala pedir, dá-se para usar, então ele gosta que a gente pede. Senhor, orienta, se eu tenho que fazer isso que não tem. E ele nos orienta. Se ele está conosco, nós estamos com ele, ele nos orienta o que temos que fazer. E o que fez aqui Asa? Ele não consultou primeiro a Deus, e Deus não ficou contente com ele não, né? Sabemos que ele morreu, muitos dele morrem também, porque ele não foi. Então, nossa vida, irmã, tem começo, meio e fim. A gente às vezes começa bem com Jesus, é o primeiro amor com Jesus, depois nós acomodamos no meio da nossa vida, como estamos agora no meio, Jesus ainda não veio, ele está para voltar. Aceitamos Jesus, é aquela alegria do primeiro amor que temos com Jesus. Depois nós vamos esfriando, e no meio é um perigo. Pensa bem agora, nós estamos esperando a volta do Senhor, não sabemos o dia, então estamos no meio, não chegamos ao fim. Então nós devemos estar preparados, procurando fazer a vontade do Senhor, andar nos caminhos dele, que é maravilhoso, e Deus estava com fulano, e Deus estava com ele. E Deus, ele andava com Deus. É tudo na Bíblia, não tirei nada de fora disso não, né? Mas nós devemos estar assim. E Jesus prometeu de estar conosco, ele diz lá sempre a gente cita, né? Mateus 28, 20, ele disse, Jesus falando, ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu tenho-vos mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Coisa maravilhosa, né? Até a consumação do século ele vai estar conosco. Ele prometeu, mas precisamos estar com ele também. Isaías nos ensina, Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Buscai o Senhor. Nós temos que buscar ele constantemente na nossa vida. Estamos trabalhando,
Não é fechar os olhos e falar com Deus, vamos estar com Ele. Mas nós não somos beatos, não, tem que falar com Deus toda hora. Se nós pudéssemos, menos nós pecávamos. Porque sabemos que o inimigo está atento, Satanás está solto, né? Sabemos disso. Então ele está ao nosso derredor querendo tirar a presença de nós da presença de Deus. Mas isso depende de nós. Ele tem força, mas não tem poder. E se nós vencemos, se nós estivermos firmes, nós venceremos. Tiago 4,8 diz assim: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. É a palavra, é o discípulo que falou isso. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. E é um versículo que eu já falei algumas vezes, que eu gosto muito do Salmo 73, 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Asaf, ele é cantor, era músico. E ele chegou um tempo na vida dele, no meio, né? Ele disse assim, se vocês lerem o Salmo 73, vai ver. Que ele chegou na fraqueza dele, mas diz que quando ele entrou na casa de Deus, porque nós sabemos que a igreja é a casa de Deus, ali se transformou. E no final do versículo, do capítulo, ele diz: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Quiserem ler também 73, é maravilhoso. Então, irmãos, falamos o que está escrito na Bíblia. Vamos procurar pôr em prática, porque só ouvir é bonito, Deus estava, eu estava com ele, mas é pôr em prática. Sentir a presença dele, é coisa maravilhosa. Às vezes nós estamos numa luta, numa tribulação tão grande, quem não tem? Mas dentro de nós temos aquela alegria, porque Deus, o Espírito Santo, habita dentro de nós. Então nosso espírito tem que estar sempre firme, sempre alegre, porque dentro de nós, nosso espírito, habita o Espírito Santo de Deus. Que esse nos consola, nos conforta e nos dá força até o fim. Eu disse que é bom estar começando, mas o meio é muito perigoso, porque ou ficamos firmes com Deus ou desistimos. Se desistirmos, tem outro lugar a não ser o céu. É o inferno, que não foi para o homem. A Bíblia diz que foi feito para o diabo e os seus anjos, e aquele que quer seguir o diabo. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos e vamos pôr em prática na nossa vida. Amém. É preciso esperar no tempo de Deus. É preciso esperar no tempo de Deus. Não adianta se precipitar. Com paciência tem que esperar, pois é preciso esperar no tempo de Deus. Para tudo tem um tempo determinado. Não pode ser antes, muito menos depois. Pois quem espera no Senhor alcança. Mas é preciso esperar no tempo de Deus. É preciso esperar no tempo de Deus. É preciso esperar no tempo de Deus. Não adianta se precipitar. Com paciência tem que esperar, pois é preciso esperar no tempo de Deus. É preciso esperar no tempo de Deus. É preciso esperar
no tempo de Deus. Não adianta se precipitar, com paciência tem que esperar, pois é preciso esperar no tempo de Deus. Se Deus fez uma promessa contigo, irmão, no seu tempo certo tudo vai se cumprir. E o que você pediu, Ele te dará, mas é preciso esperar no tempo de Deus. É preciso esperar no tempo de Deus. É preciso esperar no tempo de Deus. Não adianta se precipitar, com paciência tem que esperar, pois é preciso esperar no tempo de Deus. Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Após louvarmos ao Senhor e ouvir a meditação da sua palavra, eu te convido nesse final de culto agora a uma vez mais buscar a presença de Deus em oração. No nome santo de Jesus, oremos. Amado e soberano Deus, diante de Ti nos colocamos uma vez mais em oração neste culto, e sempre que o fazemos em nome bendito de Jesus Cristo, esse nome que é sobre todos os nomes. Eu te agradeço por mais essa rica oportunidade que nos concedes. Eu te agradeço pelo Teu grande amor, pela salvação na pessoa de Jesus Cristo e pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, que habita em nós e conosco interage. Pela vida da Tua igreja, nossa eterna gratidão. Invoco agora, ó Deus, nesse momento a Tua bênção a todos os que participam conosco deste culto. Cada vida, cada lar, cada família, cada parentela representada venha de encontro a cada necessidade, suprindo, solucionando os problemas, abrindo as portas, direcionando, orientando, curando as enfermidades, cuidando do corpo, da alma e do espírito. Dá a Tua bênção, Senhor. Santifica-nos, purifica-nos, capacita-nos, usa-nos em Tuas mãos e dá-nos a Tua bênção, Senhor. Invoco também, de forma intercessória, ó Deus amado, a Tua bênção aos necessitados, aos hospitalizados, aos encarcerados, aqueles que estão em lugares difíceis, terríveis. Visita, cura, restaura, salva, liberta, opera maravilhas no nome santo e eterno de Jesus Cristo. Eu te suplico essas bênçãos, confiando em Ti, crendo em Ti. Eu já te agradeço, desde já te agradeço, te peço, sobretudo te agradeço, no nome bendito de Jesus. Amém e amém. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, seu Filho amado, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco, permaneça conosco e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, agora e sempre. Amém. Engrandecido seja sempre o nome do Senhor, o nosso Deus. Nosso brado de vitória está lá em Romanos 8:31. Você conhece? Vamos juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Que essa verdade seja sempre vivenciada na minha vida, na tua vida, na vida de cada um de nós. Uma vez mais agradeço e muito a tua participação conosco em mais um culto ao Senhor, o nosso Deus, e convido a ti e a tua família a participar das atividades na Igreja O Brasil para Cristo no Tatuapé. Rua Francisco Marengo, número 76. Participe conosco sempre com a permissão do Senhor. Domingo, 7 horas da noite, culto de adoração a Deus, de louvor, de ministração da palavra, de oração, de súplicas, de gratidão ao soberano nome do Senhor. Participe conosco, domingo, 7 horas da noite, bem como terça-feira,
8 horas da manhã, também com louvores, com adoração a Deus, com a ministração da palavra e momentos maravilhosos de oração. Terça, 8 da manhã. Também às quintas-feiras, a partir de 7h30 da noite, no YouTube e no Facebook, juntos, exaltemos o nome do Senhor. É sempre uma alegria ter você conosco, tua família, participando de cultos de louvor e de adoração ao nome soberano do Senhor, o nosso Deus. Que esse Deus maravilhoso, bendito e eterno, continue grandemente abençoando a tua vida, abençoando o teu lar, a tua família, dando a paz, o amor, alegrias e vitórias, e que você, eu, cada um de nós, possamos servi-lo sempre com diligência, com dedicação, com alegria. Um forte abraço para ti e tua família, e até uma próxima oportunidade, se o Senhor, o nosso Deus, assim o permitir. Fique na maravilhosa paz de Jesus Cristo, Senhor e Redentor da Igreja. Amém.